Peraí que a internet aqui no campus está um pouquinho lenta, por isso também eu estou com a minha câmera desligada, tá? Beleza, então. Pessoal, vamos começar então. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, né? Hoje nossa aula, segunda aula da disciplina de inovação no setor público, ela já vem com um texto, vamos dizer assim, direto e reto sobre algumas inovações no setor público e trazendo um relato de experiências, tá? Foi um artigo que eu mesmo escrevi junto com alguns estudantes, que foi fruto de uma pós-graduação em gestão pública e desenvolvimento regional que eu lecionava lá no ano de 2019 em um instituto federal. E aí a gente executou essa pesquisa, né, trazendo aí essas considerações acerca de algumas inovações no setor público. Mas de maneira geral, gente, antes da gente introduzir, né, a teoria que o texto traz para a gente, eu vou fazer vou recapitular alguns conceitos aqui da última aula, né? Eu vou fazer um exercício de refrescar a memória. Então, na última aula, eu trabalhei com vocês um texto bem novinho, né? Um texto publicado esse ano, 2024, que vai trazer para a gente ali o conceito de inovação, né? O que é inovação, a partir de uma perspectiva que a gente chama dos autores neo-schumpeterianos da economia. E aí esse texto, então, ele é um texto bem básico mesmo, que eu trouxe para vocês, para que vocês entendam o que é inovação e o que é esse processo da gente criar uma inovação, né? Porque eu falei para vocês que uma invenção, para que ela vire inovação, ela tem que ser aceita pelo público, ou seja, ela tem que ser comercializada. A gente costuma brincar que uma das definições de inovação é aquela invenção que gerou nota fiscal. E, de fato, é aquilo que a gente percebe nos dias de hoje, né? Com relação à criação das inovações tecnológicas que a gente tem aí e que permeiam a nossa vida cotidiana, né? O smartphone, o smartwatch, a Netflix, o Spotify, o Google, né? Tudo isso são inovações tecnológicas aí que trazem inúmeras funcionalidades e serviços, solução de problemas também para as nossas vidas cotidianas. Bom, dito isso, vamos para a cereja do bolo dessa disciplina aqui, que é a inovação no setor público. E a gente vai falar de inovação do setor público, puxando para o nosso país, obviamente, para o Brasil. E a gente entende que o Brasil é um país que tem inúmeras potencialidades e, ao mesmo tempo, inúmeras dificuldades. E aí, por variadas justificativas, né? A gente tem um país muito grande, um país que foi colonizado, um país que a gente já discutiu que não investe muito em educação, em ciência e tecnologia, e tudo isso faz com que a gente inove menos em alguns setores, né? Mas também recordo que na última aula a gente discutiu as nossas potencialidades, falando da Petrobras, da Embrapa, da Embraer, das universidades federais e institutos federais que fazem pesquisa de ponta. Não sei se vocês já tomaram um remedinho aqui para enjoo chamado Vonal. Ele é um remedinho que você põe debaixo da língua ali e ele tira o enjoo, né? Ele foi criado na Universidade de São Paulo, então é um remédio desenvolvido no Brasil. E que não dá sono, né? Igual o Dramin, por exemplo. Então percebo que a gente cria muita coisa, assim. Embora a gente ainda pudesse criar mais, porque nós somos um país que as pessoas têm uma grande criatividade. Exatamente, Cristiano, a questão das PPPs, né? Para a gente conseguir trazer inovação e investimento, né? Trouxe para vocês os exemplos de Minas Gerais com relação aos editais que o governo do estado tem lançado aqui para incentivar a inovação, tanto no setor público quanto no setor privado, e também a inovação a partir das parcerias entre o setor público e o setor privado, né? A gente sabe que nós engatinhamos muito na questão de interação universidade-empresa no Brasil, e nós precisamos melhorar essa interação, porque é uma interação que pode gerar frutos altamente benéficos para nós, com relação à geração de emprego, renda, inovação, desenvolvimento social e econômico, né, e tantas coisas positivas que essa interação pode permitir. Mas, de maneira geral, falando da cereja do bolo, né, dessa disciplina, que são as inovações no setor público,
O Brasil ele começou a ter uma abertura maior no sentido de tentar, não diria na época inovar, mas fazer algo diferente quando no governo Fernando Henrique a gente teve a reforma do Estado brasileiro e a gente começou a ter uma participação um pouco maior de OCIPs, parcerias públicos-privadas, né, na construção ali de políticas públicas e também na construção de políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. E aí, em 2004, né, a gente teve o primeiro governo Lula e tivemos a promulgação em 2004 da Lei 10.973, que é a chamada Lei da Inovação Tecnológica no Brasil. E no governo Temer, em 2016, a gente teve então o Marco Legal da Inovação Tecnológica, que tentou arrematar com chave de ouro aí essa tentativa de transformar as inovações no Brasil, não somente no setor público, mas também no setor privado, tá? Então, o governo brasileiro, há mais de, vamos colocar, né, a lei da inovação aí está fazendo 20 anos esse ano. Então, há 2 décadas nós estamos tentando buscar alternativas para melhorar a inovação no Brasil e inovar mais, tá, em diferentes frentes. Então, há uma tentativa, sim, do setor público em tentar organizar esse processo de inovação no Brasil. Tem a questão da inovação aberta, tem a questão de fortalecer os escritórios de transferência de tecnologia, criá-los, né, que foram os núcleos de inovação tecnológica, enfim. Então, uma série de ações que nós estamos tentando fazer já há 20 anos aí, em termos de Brasil, para tentar virar esse jogo. E, de modo específico, no setor público, a gente teve nos últimos anos alguns processos inovadores, vindos de estados, de municípios e da União. E aí a gente buscou trazer uma agilidade maior nos processos, na consulta de dados, tá? E esse artigo que eu estou trazendo para vocês, ele traz então alguns relatos de experiência de algumas ações inovativas que foram adotadas no setor público. E aí eu vou falar para vocês quais foram essas ações que o artigo discutiu. O Sistema Eletrônico de Informação, chamado SEI, o Data Viva e o Sistema Mineiro de Inovação, chamado CIMI. Tá? Então, o artigo vai trazer basicamente uma discussão dessas correntes aí, dessas iniciativas para inovar. Então, gente, muitas vezes a gente pensa que a inovação é algo exclusivo do setor privado, e é um pensamento um tanto quanto inocente, eu diria, ou errado, porque a inovação ela deve ser buscada também no setor público. Porque o setor público ele carece de eficiência, ele carece de uma entrega melhor para o cidadão, para o pagador de imposto. E a inovação pode ser uma ferramenta que contribua para que o setor público consiga entregar esses resultados que o cidadão espera. E aí é fundamental que o setor público, não só representado pelas empresas públicas, mas por tudo que a coisa pública faz, busque inovação, porque a inovação pode trazer no setor público aumento de eficiência, transparência, celeridade nos processos públicos, né? E essas questões que vocês estão colocando aí, por exemplo, né? Questão de gestão de escolas, na educação, de processos, de projetos de segurança pública, de logística, de planejamento urbano. Então, o setor público, mais do que nunca, ele precisa se esbaldar dentro do processo de inovação tecnológica. E nós não podemos pensar de maneira errada que a inovação tecnológica fique apenas a cargo do setor privado. Então, cabe ao setor público também fazer essa discussão. E aí, gente, esse artigo ele tem uma pergunta problematizadora, que é a seguinte: quais são as especificidades das inovações utilizadas atualmente no setor público? E aí a gente tentou fazer um estudo de caso aqui, né, puxando para algumas experiências exitosas no estado de Minas Gerais e que também foram aplicados aí em outros estados. E aí, obviamente, a gente faz aqui um recorte teórico, né, para discutir a inovação do setor público. E eu falei para vocês que o setor público ele tem que inovar, ele deve inovar. Nós não podemos calçar a ideia da inovação apenas no setor privado. Tá? E a gente tem que entender que a inovação
ela é algo extremamente positivo quando ela é aplicada para a solução de problemas reais. E nós sabemos que a administração pública é um celeiro de problemas que precisam ser resolvidos. Então a gente traz aqui alguns conceitos teóricos, né? Muito do Schumpeter, que foi o expoente aí, né? Que faz essa discussão, e depois outros autores, os autores neo-schumpeterianos, né? Da economia, que vão fazer uns recortes mais novos de inovação aí. Não vou me alongar dentro desses conceitos, porque vocês vão, obviamente, executar a leitura desse texto. Mas eu vou chamar a atenção para as especificidades da inovação no setor público. Até porque os estudos que discutem inovação no setor público, gente, são muito recentes, tá? Então nós vamos falar dos anos 90 para cá, com uma concentração maior nos anos 2000. Principalmente no Brasil, né, que é um país que houve a redemocratização, a transformação, a reforma do Estado brasileiro, né, entre outras questões. Nós somos um país de democracia jovem, dentro desse aspecto. E a inovação no setor público no Brasil, a gente pode imaginar que ela é mais jovem ainda. Entretanto, o setor público brasileiro ele precisa estar ligado e abrir os olhos para as transformações sociais que estão ocorrendo na nossa sociedade atual, com uma sociedade cada vez mais globalizada, ultraconectada, rápida, né, como o cientista social Zygmunt Bauman costumava falar, uma sociedade líquida. Né? Então a gente precisava pensar nesse sentido de ter um serviço público que seja rápido na atenção às demandas da sociedade. E aí então a inovação no setor público pode ser um caminho. Primeiro, né, vamos pensar aqui igual a gente traz aí na teoria, os países que compõem a OCDE, né, eles têm, assim, obviamente, dentro do setor público, gente, a inovação como carro-chefe. E o setor público, né, ele vai influenciar no PIB, ele vai influenciar no potencial das inovações, ele vai incentivar a criação de inovações. Então, o setor público ele não pode ser uma pedra no sapato também. Ele tem que ser um facilitador. Então, os países desenvolvidos do bloco da OCDE, eles incentivam a criação e a geração de inovações, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada. Então, nós temos que pensar que o Estado ele tem que fazer o papel de agente facilitador da criação de inovação e também induzir atividade prática através de política pública. Porque o Estado, querendo ou não, a gente sabe que ele é um gigante agente econômico, de infraestrutura, de tecnologia, então ele tem esse papel. E aí, gente, a inovação dentro do setor público, ela pode ser um serviço novo ou melhorado. A gente percebeu nos últimos anos aí muitas prefeituras adotando várias digitalizações de vários serviços. Né? Eu vejo aqui onde eu moro, por exemplo, se você atrasasse uma guia de IPTU, era um pandemônio. Você tinha que ir na prefeitura, pegar uma fila, levar o carnê, para conseguir emitir uma segunda via do boleto para você fazer o pagamento. Por mais que pareça uma coisa simples, hoje a gente consegue fazer a emissão dessa guia e consegue pagar por Pix, mesmo que você tenha atrasado. Então foi o quê? Um aprimoramento de um serviço, né? A inovação de um processo que antes era executado de uma forma e hoje é de outra. Uma inovação administrativa, né, que é um uso de um novo instrumento político, que pode ser resultado de uma mudança política. Uma inovação do sistema, uma inovação conceitual, de uma mudança radical de racionalidade, né, da maneira com que os agentes públicos encaram a inovação. Então, a inovação do setor público, ela tem essas tipologias e características, tá? Que a gente pode pegar aí e entender como possibilidades de existência de inovação no setor público. No caso aqui, né, estou trazendo que são essas para vocês aí. Então a gente tem que ver isso, como que isso é, né, interessante e traz para a gente visões extremamente interessantes para a gente pensar a inovação do setor público. Bom, a gente tem que enxergar que a inovação, como eu falei para vocês, ela não ocorre sozinha. Ela depende de inúmeros fatores, de empresas inovadoras, de mão de obra, de incentivos estatais, de cooperação tecnológica, de cooperação entre as instituições de ensino, de abertura da mentalidade do empreendedor, de abertura de mentalidade do gestor público. Então, a inovação, a gente pode perceber, de maneira geral, ela é um contexto complexo, complicado.
difícil de ser entendido, vamos dizer assim. Então a gente tem que pensar nesse sentido. E eu gostaria que vocês tentassem enxergar dessa maneira para que a gente possa, então, visualizar isso como a inovação sendo um processo extremamente complexo. Gente, se tiverem dúvidas, vocês podem ir falando, tá? À medida que a gente for explicando aqui, a gente vai trocando ideia e atendendo vocês aí. Então, Cristiano, já que a gente discute essa questão, tá? Deixa eu só passar aqui, mas a gente faz uma discussão aí. Então, trazendo no setor público, gente, não vou discutir muitos paradigmas, eu acho que a gente tem que ir para os casos práticos, para que a gente possa entender isso da melhor maneira possível, tá? Então eu vou dar uma avançada aqui nessa questão, para que a gente possa entender. Gente, uma coisa que eu queria trazer para vocês, que está claro que os estudos de inovação no setor público estão crescendo cada vez mais. É uma tendência da academia estudar mais um assunto se esse assunto está sendo mais debatido, está sendo mais olhado, está crescendo. Então, nós temos indícios de que nós estamos inovando mais no setor público. E isso tem chamado a atenção dos pesquisadores, tá? Buscando respostas para soluções dos problemas dentro dos órgãos públicos. Então, a gente tem que pensar isso. Nós temos, obviamente, limitações dentro do setor público. Embora o Brasil tenha avançado muito, nós temos um Estado ainda altamente burocrático, que essa burocracia, ao mesmo tempo que ela é desafiadora para que a gente consiga inovar, ela também é estimuladora para que a gente inove. Porque é a partir do processo de inovação que a gente vai conseguir suavizar esses processos burocráticos. E assim deixar o Estado mais moderno, eficiente, eficaz, né? Que seja um Estado que ofereça aí serviços com qualidade para o pagador de impostos. Nós estamos tentando fazer isso, como eu falei para vocês, há pelo menos 20 anos. E aí a gente trouxe, então, algumas experiências aqui que foram exitosas, tá? Deixa eu descer um pouquinho aqui para a gente chegar nesses aspectos. O primeiro que eu trouxe para vocês aqui é o SEI, chamado Sistema Eletrônico de Informação. O primeiro exemplo exitoso. Eu trouxe alguns vídeos para vocês que estão lá na nossa plataforma, para que vocês assistam e entendam um pouco melhor. É um sistema eletrônico utilizado pelo Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, que foi desenvolvido no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, para que todos os processos e documentos consigam ser eletrônicos, para que a gente consiga promover eficiência administrativa, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Há pouco tempo, o Estado de Minas Gerais adotou também em sua prática administrativa o SEI. Um outro instituto federal que eu dei aula, que era o Instituto Federal do Norte de Minas, ele também adotava o SEI. Então, assim, foi uma transição para nós muito boa, do ponto de vista da gente ganhar agilidade, confiabilidade, rapidez e conseguir centralizar todos os dados em apenas um sistema de informação. Então, o SEI foi um exemplo muito exitoso, porque ele proporcionou algumas práticas inovadoras, além da transparência, reduzindo o uso de papel, né, pensando do ponto de vista ecológico, ocasionando uma tramitação mais célere entre pastas, documentos, processos, a implementação da assinatura eletrônica. Então, a gente conseguiu melhorar todo o trâmite de processos a partir desse software que trouxe esse sistema, que trouxe para a gente ganhos muito positivos de gestão dentro da administração pública. Hoje tem um outro sistema que a gente usa também chamado SWAP, que também trabalha aqui dentro dos institutos federais e que também é muito positivo, que foi criado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então é uma prática inovadora, tá? Uma outra prática exitosa que a gente percebeu aí, que trouxe aqui no artigo, foi o DataViva. O DataViva é um grande banco de dados, gente, de economia brasileira, disponível para a população e até mesmo para outros órgãos governamentais do Brasil. Foi um banco de dados criado pelo governo de Minas Gerais em 2013, para que a gente reunisse nesse DataViva de maneira gratuita dados de economia, gente, do Ministério do Trabalho, Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior. Então, assim, o DataViva eu costumo passar muito para os meus alunos de graduação, quando eles estão fazendo algumas buscas para construir TCC, né, o trabalho de conclusão de curso.
Então a gente tem muitos dados ali bons, abertos, públicos, que podem e devem ser usados por todos, tá? Então, Data Viva eu recomendo também como uma experiência exitosa, porque ela trouxe para a gente em um lugar só dados que estavam perdidos. Então, o usuário ele consegue ter acesso a um banco de dados muito grande de maneira gratuita. Diego, exatamente. Eu também sou servidor público e quando eu efetivei no serviço público, os primeiros processos que eu fiz na minha carreira eram todos em papel, assim, um absurdo. O tanto de papel que a gente gastava, a chance de perder, a morosidade, enfim, era uma loucura, tá? Então, o Data Viva também, eu gostaria que vocês depois acessassem o site. É só digitar no Google Data Viva e vocês vão ter acesso e ver como essa plataforma é muito bacana e traz para a gente muitos dados. E é uma inovação tecnológica, né? Para que a gente tivesse acesso a dados abertos e de economia, entre outras questões. Bom, uma outra experiência exitosa foi o Sistema Mineiro de Inovação, chamado CIMI. Foi instituído em 2006 em Minas Gerais, buscando promover a inovação no meu estado, né? Então ele tornou uma ferramenta estratégica que reuniu em um só local as principais informações sobre empreendedorismo, ciência, tecnologia e inovação do estado de Minas Gerais. Então é um portal muito legal, o CIMI, porque ele reúne dados tanto do poder público quanto da iniciativa privada sobre empreendedorismo, ciência, tecnologia e inovação. Então é um banco de dados extremamente importante para quem trabalha dentro da área de inovação e para quem quer inovar. E ele consegue, o CIMI, dar suporte ao desenvolvimento de políticas públicas na área de inovação, dentro do estado de Minas Gerais. Então, para nós, foi um ganho muito grande, tá? Eu vejo muito também o pessoal comentar, né, nos últimos anos, os processos de digitalização dos bancos, principalmente os bancos públicos no Brasil, né? Vamos pensar em o Banco do Brasil e a Caixa. Melhoraram muito a oferta de serviços, a solução de problemas, principalmente pelos aplicativos, né, pelo internet banking, a gente já tinha isso bem desenvolvido, mas os aplicativos hoje são uma mão na roda, né? Eles conseguem aí trazer para a gente, como consumidores e qualquer coisa do tipo, uma melhoria muito grande em todos os processos que a gente fez. Então, Minas Gerais conseguiu fazer essas ações que trouxeram para o Estado alguns ganhos de empreendedorismo, alguns ganhos de inovação e algumas inovações tecnológicas, ao permitir que todas as pessoas, né, que desejarem conseguem interagir com esses dados, com agentes governamentais, empresariais, acadêmicos, para que a gente de fato consiga criar um ecossistema de informação. Então a gente precisa entender, né, como que isso foi estruturado, como que isso foi feito e assim trazer também experiências para outros estados, né? Eu falo de Minas Gerais porque, obviamente, né, eu sou mineiro e eu pesquiso a inovação em Minas Gerais. O meu pós-doutorado, eu estou estudando o Sistema Mineiro de Inovação e as transformações que ocorreram nos últimos anos. E isso para nós é importante para que a gente possa entender o que tem sido feito no Brasil, tá? Eu sei que em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina também tem experiências exitosas, Paraíba, né? Alguns estados aí trabalhando nesse sentido para melhorar o serviço para a população. Muitas prefeituras também, por mais que sejam às vezes de cidades pequenas do interior, também estão tentando digitalizar alguns serviços, inovar, trazendo novidades, trazendo melhorias na entrega do serviço ao cidadão. E eu acho isso importante, um pouco tardio, mas extremamente necessário para que a gente consiga desenvolver o nosso país, né, em vários prismas, econômico, social, tecnológico, e a gente consiga romper, de fato, essa linha de pobreza de país subdesenvolvido. Queridos, vocês concordam, discordam, querem contribuir, complementar alguma coisa?
Sem dúvida, ainda há muito que melhorar, né? A gente tem um espaço muito grande no Brasil para avançar nesses aspectos, nesses tópicos, né? Porque nós ainda engatinhamos, né? Se a gente for comparar com países desenvolvidos aí, e países que antes não eram desenvolvidos e hoje são, né? Como a Coreia do Sul, por exemplo, a gente ainda está muito atrás, né? Precisamos repensar essas questões. Mas eu fico feliz que nós, pelo menos, estamos mudando nessas iniciativas. O colega Idalmar levantou a mão, acho que ele quer falar alguma coisa. Fique à vontade. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu sou servidor público no estado de Minas Gerais. Sou funcionário da Emater MG. A Emater, não sei se alguém aí tem contato com o Serviço de Extensão Rural Brasileiro. E a Emater é pioneira no país no Serviço de Extensão Rural, que é um serviço que leva assistência técnica pública aos agricultores, aos produtores rurais, agricultores familiares, principalmente. E eu, por ser funcionário há 36 anos, eu passei por já diversas inovações tecnológicas no serviço. Eu sou da era da máquina de escrever. E eu até postei aí no chat aí, nós utilizamos o SEI nos nossos processos internos e até os processos de aquisições, os processos de compras licitatórios. E recentemente eu pude experimentar uma nova inovação que a empresa implantou no sistema de emissão de relatórios de assistência técnica aos nossos clientes produtores rurais, que antes era no papel, escrever à mão e fazer uma via carbonada, depois passamos para digitar, digitando e tal, e agora nós estamos no processo de fazer isso de modo eletrônico, num tablet ou no próprio celular, colher assinatura digital. Eu confesso que no primeiro dia que eu fui utilizar o sistema no tablet, e aí tem todos os registros de fotografia da atividade lá no campo, na zona rural, fotografia do cliente, da atividade que se está dando assistência técnica, e preencher o relatório com as orientações técnicas e assinatura do cliente, o produtor rural, na própria tela do tablet. Confesso que no primeiro dia de utilização eu dei vontade de quebrar o tablet na cabeça de quem inventou o sistema. Mas aí eu superei, passei, e aí quando eu acostumei com o processo, com o sistema, passei a utilizar, isso foi no final do ano passado, a gente ainda estava em período de teste, era um piloto ainda, um período de teste. E qual foi a minha surpresa este ano, quando eu fiquei sabendo que em todo o estado de Minas Gerais, dentro da Emater, dentro do estado de Minas Gerais, eu fui o técnico que mais utilizou o sistema. Eu que fui no primeiro uso, foi extremamente complicado, realmente, até acostumar com a tecnologia, mas depois que eu acostumei, e aí hoje eu sei que não tem volta, né? Não tem volta, a tecnologia chegou para aí, a Emater tem um processo de Emater 4.0 justamente para implantar inovações tecnológicas no nosso serviço para melhor atender o nosso cliente. Então, o serviço público ele tem sim que estar inovando, porque o cliente hoje já não tem tanto tempo demais para ficar em filas de espera e quer pressa nos serviços, nos resultados que ele está buscando no serviço público. E acho que é isso mesmo, acho que tem muita. Logicamente que é mais moroso, né, o processo de inovação por conta das aquisições no governo, que são mais difíceis do que no setor privado, mas que é uma realidade, isso sim. Perfeito, Idalmar. Eu também tenho vontade, às vezes, de dar um murro na tela do computador aqui, porque o sistema que eu trabalho aqui também, de controle acadêmico, ele é todo informatizado, né? A gente não assina mais nenhum documento presencial. Então, se o aluno vai fazer um estágio, por exemplo, aqui, tudo eu assino digitalmente. Eu não faço o processo de reconhecimento do estágio dele, nada em papel mais. Antigamente tinha que carimbar, tinha que, enfim, fazer um monte de coisa, que hoje está tudo digitalizado. Mas, assim, depois que a gente pega a prática, né, na utilização da ferramenta, facilita muito. E, assim, eu fico feliz também na entrega positiva para o cidadão, né? O aluno hoje aqui do Instituto Federal, ele entra no sistema, ele consegue acessar da graduação aqui tudo, ele tem a vida dele ali acadêmica inteira, quanto que falta para formar, carga horária, disciplina, atividade extra, o estágio, enfim, tudo.
Se ele participa de um evento que nós organizamos, o certificado já é gerado automaticamente. Na minha época de graduação, eu tinha uma pastinha de certificado, tinha que ficar xerocando, autenticando, depois levando na secretaria para ser aproveitado, enfim. Era tudo um processo extremamente complexo, moroso, burocrático e, muitas das vezes, ineficiente. Então, nós estamos, obviamente, ainda melhorando, né? Ainda temos muito que melhorar nesse sentido, mas avançamos muito nos últimos anos. Agora, é interessante a gente entender que isso também tem sido feito a nível de governo federal, né? Nos últimos anos aí também nós tivemos uma digitalização muito grande com o aplicativo do Gov, né? Vários serviços aí a gente consegue fazer hoje pelo computador e isso tem facilitado, né? Também um acesso, de fato, da cidadania, né? O serviço que o governo oferece. Então isso para nós também é positivo em alguns aspectos, essas inovações que o setor público vem trazendo aí e compartilhando com a gente. E nós esperamos que cada vez mais isso cresça, né, aumente e a gente tenha uma qualidade e uma rapidez de serviços cada vez melhor. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo aqui, até aqui? Deu para entender os principais conceitos de hoje? E os exemplos que eu trouxe para vocês? Perfeito. Exatamente, cara. A questão do IBGE. Eu lembro quando a minha mãe fazia imposto de renda em formulário, o IBGE também, né? A gente tinha aqueles formulários gigantes. Eu lembro do censo do ano 2000, que ainda foi, pelo menos na minha casa, respondido no formulário, e depois foi melhorando aí com a inserção da computação e a facilidade na coleta e no processamento de dados, né? Que a gente teve aí nos últimos anos e, enfim, que nos ajudam a direcionar de uma maneira mais eficiente as políticas públicas, que é o objetivo também da inovação do setor público, né? É direcionar a política pública com assertividade, com alcançando, né, os indicadores ali e entregando o serviço com qualidade. Pessoal, é isso. Se mais ninguém tiver nada a manifestar, encerrarei por hoje e irei deixar disponibilizada essa aula para vocês. Henrique, fica à vontade. Pode falar, Henrique. Opa, estão me escutando? Sim, estou ouvindo. Ok. Não, só para contribuir aí com uma experiência recente e relembrar uma outra que talvez a gente ache que ainda precisa evoluir bastante no setor público, né? Eu tive afastado recentemente pelo INSS, né? E aí sempre teve aquela fama de demora, enfim, né? E a gente viu que realmente eles aderiram ao meio digital. Eu fiz a solicitação de auxílio de doença temporária uma semana, na outra semana saiu o resultado e foi positivo, né? E por outro lado, a gente também ainda tem uma percepção, por exemplo, da gente falar de correios, né? Então, se a gente pega a iniciativa privada hoje, acho que está muito distante ainda, né? Acho que tem melhorado um pouco, mas, como você comentou, né? Tem as dificuldades, enfim, os trâmites são mais burocráticos e a gente espera que melhore ainda bastante esse tipo de serviço para a população, né? São Com só esses dois certeza. exemplos aí que eu queria citar aí pessoalmente, que a gente teve uma experiência recente, né? Perfeito. E a gente tem percebido que tem avançado, né? O INSS também melhorou muito nos últimos anos aí, a agilidade, né, da prestação de serviço aí ao cidadão. É um caminho sem volta, né, gente? Essa inovação a partir da digitalização e da inserção dessas novas tecnologias que a gente tem aí. Pessoal, acho que é isso. Mais ninguém tiver nada a contribuir, eu vou encerrar por hoje e aguardo vocês na próxima semana. Perfeito? Combinado, então, gente. Boa noite, uma boa semana para todos e até a próxima semana. Boa noite.